No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as entradas e as bandeiras. Foram movimentos muito importantes para a expansão do território brasileiro. Você já ouviu falar dos bandeirantes e seus feitos? Os bandeirantes são considerados por muitos historiadores verdadeiros heróis da história brasileira. Eles partiam em grupos para suas expedições e na bagagem carregavam apenas ferramentas, armas e suprimentos para sua subsistência. Muitos deixavam inclusive o testamento pronto, pois não sabiam se voltariam vivos desta aventura. Os bandeirantes foram homens corajosos e ousados que abriram mão da sua liberdade pessoal para se arriscarem em uma aventura rumo ao desconhecido. Eles partiram em busca de riquezas minerais porque acreditavam na existência de ouro no interior do território brasileiro. Eles poderiam se apropriar das terras conquistadas. Outro objetivo dessa expedição era a captura de indígenas para que fossem transformados em escravos. As grandes expedições começaram em 1554, partindo da vila de São Paulo, onde fica a cidade de São Paulo hoje, com destino ao interior do país. Existiam dois tipos de expedições: as entradas, que contavam com apoio e financiamento do governo, e as bandeiras, que eram financiadas por particulares. Eles viajavam em grupos e cada bandeira tinha o seu capelão. Aqui nesse mapa podemos ver o caminho percorrido pelos bandeirantes entre os séculos 17 e 18. Notamos aqui pelo mapa que eles conseguiram expandir o território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas. Então, isso foi muito importante para a demarcação do território brasileiro como é hoje. Notamos também aqui três cores diferentes, né? No vermelho foi a caça aos índios, que eles conseguiram contornar ali até perto de Rondônia e subiram até pelo estado do Pará, também adentraram ali o sul do Brasil. De verde, nós podemos ver que era o objetivo da busca do ouro. Então, foi pelo interior de Minas Gerais e se expandiu por outros estados também. E aqui de azul era o que acontecia também na época, nessas expedições, que era para captura de escravos fugitivos e para também acabar com alguns quilombos que existiam na época. Com a descoberta do ouro no território brasileiro, a coroa portuguesa logo tratou de montar um aparato administrativo militar para garantir o controle sobre as áreas e sobre a atividade mineradora. A notícia da descoberta do ouro logo se espalhou pela colônia, provocando o interesse de diversas pessoas. As pessoas se deslocaram de diversos pontos do Brasil e de Portugal para o interior da colônia e rapidamente a concorrência na busca do ouro aumentou. A ida de diversas pessoas à região mineradora desagradou os paulistas, que passaram a chamá-las de emboabas. Entre 1708 e 1709, ocorreram vários conflitos armados na região, que foram chamados de Guerra dos Emboabas, que culminou com o fracasso dos paulistas, que foram obrigados a migrarem para as regiões como Goiás e Mato Grosso. 20% do ouro encontrado no Brasil deveria ser enviado a Portugal. O nome desse imposto ficou conhecido como o quinto e causou também descontentamento. Muitas pessoas passaram a esconder o ouro em imagens de santos feitos de madeira, oco por dentro, e ficou conhecido como Santo do Pau Oco. Para evitar o contrabando de ouro, a coroa determinou que todo o ouro encontrado no Brasil deveria ser enviado à casa de fundição, onde esse ouro seria transformado em barras de ouro, já retirado os 20% do imposto, e seria colocado um selo de Portugal. Os mineradores, liderados por Felipe dos Santos, protestaram contra as casas de fundição e as autoridades portuguesas reagiram com violência. Felipe dos Santos foi enforcado e teve o seu corpo esquartejado para servir de exemplo para os outros manifestantes. O ouro se tornou tão importante para a coroa portuguesa que, em 1763, a coroa transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro por estar mais próximo da região das Minas Gerais.
Durante o período colonial, vários quilombos foram formados na região do Brasil. O quilombo era o local para onde os escravos se refugiavam e formavam comunidades. O quilombo mais conhecido do Brasil e o maior deles foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga, onde está atualmente o estado de Alagoas, e recebia escravos refugiados dos estados de Pernambuco e da Bahia. Esse quilombo chegou a abrigar aproximadamente 20.000 quilombolas e teve como um dos seus principais líderes o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares é considerado hoje um líder de resistência negra, mas a história diz que, na verdade, ele foi um líder sanguinário que escravizava os refugiados, os escravos fugitivos, que iam se abrigar no Quilombo dos Palmares. Ele queria ser tratado como rei, praticava diversos crimes e torturava e matava quem não seguia as suas ordens. Sob a liderança do bandeirante Domingos Jorge Velho, contratado para tentar destruir o quilombo, a partir do ano 1692 foram realizados diversos ataques com tropas fortes e durante 2 anos houveram massacres e depois desse tempo o quilombo dos Palmares foi totalmente destruído. Durante o ciclo do ouro, o financiamento de diversos artistas fez florescer a arte barroca na região de Minas Gerais, especificamente na cidade de Ouro Preto. Os artistas barrocos se inspiravam na religião para compor as suas obras de arte. Aqui podemos ver a Santa Ceia de Manuel da Costa Taide, que foi um grande artista da época. Outro artista barroco que ficou muito conhecido foi o Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, por conta de uma doença degenerativa. Aleijadinho ficou conhecido por fazer a fachada da igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto e também pelas suas esculturas da Santa Ceia. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.